Vamos, portanto, para mais uma questão, né? Interdisciplinar. Eu senti que tem um pouquinho de química, de biologia, mas essa eu vou enquadrar de toda e qualquer forma como biologia, tá? Vou até fazer uma modificação na própria playlist. Desde já, vou me apresentar. Meu nome é Vitória. Iniciei esse novo projeto, tá? De resolução da prova do seriado aqui de Pernambuco, devido justamente a ter essa ausência de material disponível no YouTube. É muito difícil você encontrar materiais de resolução, mais comumente de matemática, é mais tranquilo de encontrar, naturezas nem tanto, tá? Então, com o objetivo justamente de ajudar as pessoas que procuram a disponibilidade desses materiais, e não só esses materiais, como também materiais pertinentes ao ramo de simulados, né? Correção de simulados, como por exemplo o evolucional, o poliedro, né? O sais e por aí vai. E outro diferencial aqui do canal é que também vamos focar em resoluções. Eu vou focar, no caso, só vai ser eu que vou focar na resolução de livros didáticos também, que são comumente usados no vestibular e também em provas militares, como por exemplo o Feltre e o tópico de física. Muito importante, tá? Se esse vídeo for proveitoso para você e te ajudar de alguma forma a construir seu aprendizado e tomar um novo rumo do seu conhecimento, deixa um like aqui nesse vídeo, faz um comentário, dá um feedback. Se tiver alguma crítica, vai ser bem-vinda para poder aprimorar e deixar os vídeos melhores, até porque eu estou iniciando esse projeto. Então vamos lá para uma resolução, tudo bem? Um dos maiores problemas nesse século em boa parte das cidades dos países em desenvolvimento é a falta de saneamento básico. O saneamento básico no Brasil enfrenta grandes desafios devido às desigualdades regionais e acesso limitado à coleta e tratamento de esgoto. Perfeitamente, né? Pegada muito ambiental esse seriado, viu? Vamos ver se os outros estão assim. Vou fazer a resolução do SSA 2 e SSA 1 também. Biologia, Química e Física. Apenas cerca de 53,2% tem acesso à coleta de esgoto e 46,3% tem acesso ao tratamento de esgoto. Sem falar na falta de planejamento para a coleta e destinação de resíduos. Então, a falta de coleta, né, e destinação dos resíduos faz com que aumente esses índices. Visando verificar as consequências dos baixos índices de saneamento básico no bioma Mata Atlântica, e lembrando que é o primeiro hotspot do Brasil, né? Assim, o que está em mais estado crítico, na verdade. Visando verificar o bioma Mata Atlântica, beleza? No dia 21 de abril foi lançado pela Fundação SOS Mata Atlântica o relatório O Retrato da Qualidade de Água nas Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica, que reúne dados coletados de janeiro a dezembro de 2024 em 145 pontos de 112 rios que cortam os 14 estados, né? Em Pernambuco, um dos rios analisados é o rio Capibaribe, que nos últimos anos tem apresentado qualidade ruim segundo os parâmetros analisados, baseados na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Aí, beleza. A parte importante, né? Aqui ele só dá um embasamento e diz que a falta de saneamento básico é devido às desigualdades regionais e a consequência dessa falta de saneamento básico é justamente a destinação incorreta desses resíduos sólidos, né, em efluentes. É basicamente isso o resumo desse texto aqui. A parte importante está aqui para analisar a alternativa. Ele dá características, então, portanto, desse efluente contaminado a partir de resíduos sólidos de destinação incorreta, e a gente vai ter que correlacionar com o que melhor se encaixa em cada um deles. Começando aqui por pouco oxigênio dissolvido. Pessoal, eu até deixei aqui manuscrito algumas informações, alguns dados que eu acho que são importantes, tá? Para a análise da questão. Então, coloquei uma diferenciazinha, né, em respeito dos zooplânctons e fitoplânctons, mas com o avançado desenvolvimento da resolução da questão, a gente chega a comentar sobre isso, tudo bem? Então, o parâmetro que é observado aqui, no primeiro ponto, é o pouco oxigênio dissolvido.
O pouco oxigênio dissolvido que ele retrata no primeiro enunciado significa que eu vou ter um excesso de matéria orgânica. E a gente puxa muito para o efeito da eutrofização, né? A eutrofização representa o quê? O acúmulo de matéria orgânica. Então, quando eu tenho muito acúmulo de matéria orgânica, né, eu vou ter, inclusive, um grande aumento do famoso tapete verde, né? Que vai ser esse excesso de matéria orgânica, né? E tudo mais. E outra coisa, outro indicativo desse parâmetro de pouco oxigênio dissolvido, além do excesso de matéria orgânica, vai ser a respeito das bactérias aeróbias. As bactérias aeróbias, elas consomem, então, oxigênio, né? Consomem esse oxigênio durante a decomposição. E como eu tenho pouco oxigênio dissolvido, eu vou ter, então, na atuação, poucas bactérias aeróbias. E essas bactérias aeróbias, como elas ajudam na decomposição da matéria orgânica, se eu diminuo a concentração e a quantidade de bactérias, bactérias que então realizam essa decomposição, eu vou ter ainda esse acúmulo de matéria orgânica. Então, uma é consequência da outra, entende? Então, esse excesso de matéria orgânica, que no caso deveria ser um papel das bactérias aeróbias, né? Ajudar na decomposição, não vai conseguir aí ajudar na decomposição devido à baixa adesão de oxigênio, que é a famosa UD. Então, eu vou até colocar aqui, né? Bactérias aeróbias vai estar em declínio, tá? Vamos lá. Aí, certo. Isso aqui já dá um indicativo bacana pra gente. Por quê? Porque a alternativa, as outras alternativas não estão certas devido a alguns parâmetros, tá? Mas eu acho melhor explicar no final, quando a gente fizer essa revisão a respeito de cada um desses pontos. Aí, beleza. Alta concentração de nitrato. Essa alta concentração de nitrato, que está no parâmetro 2, é algo muito interessante, porque o nitrato ele tem a ver com a questão do lançamento de esgoto. Por quê? A parte do lançamento de esgoto. Perceba que o nitrato, na química, enfim, ele é resultado, né? O nitrato e o fosfato, mas principalmente agora o nitrato, ele é reforçado na questão desse acúmulo de sedimentos de matéria orgânica, principalmente ali de esgoto. Então, o lançamento de esgoto é muito proveniente de nitrato, tem muita concentração de nitrato, certo? Então, é um bom indicativo, certo? Outro ponto interessante a respeito aqui da alta concentração de fosfato. Essa aqui é uma característica que eu acho que muita gente pode ter esquecido, né? Ou então pode ter passado despercebido. A alta concentração de fosfato, gente, está relacionado ao esgoto doméstico, tá? Então, vou até colocar aqui. Mas também tá relacionado, né, o fosfato com fertilizantes agrícolas, né? Esses fertilizantes agrícolas que possuem fosfato, lembra que o famoso NPK, né? Esse NPK é o nitrogênio, é o fosfato, né? Oriundo, então, dessa sigla, é basicamente usado como fertilizante agrícola. E como ele é usado como fertilizante agrícola, o fosfato, ele favorece, né, a eutrofização, né? Essa eutrofização é o crescimento excessivo de algas. Esse crescimento excessivo de algas, a gente vai ter uma deposição da matéria orgânica. Então, é muito importante lembrar disso. O fosfato, por sua vez, ele vai ter também uma relação intrínseca com a composição dos detergentes. Pois é. Muitos detergentes, e aí, é aí que tá, que eu disse que ia pegar muitas pessoas com relação ao fosfato.
Porque eu disse que o fosfato ele tem uma presença muito grande de detergentes e tudo mais em detergentes. Não só na questão, como eu disse anteriormente, mas como a questão relacionada a detergentes. Muitos dos detergentes, principalmente os mais antigos, e alguns ainda que estão aqui em setores de venda no Brasil, né, contém fosfatos. Eu trouxe aqui o exemplo clássico do tripolifosfato de sódio. A fórmula química desse carinha aqui é o Na5P3O10. Ele é muito usado mesmo para amolecer a água, né? Quando a gente amolece a água com esse tripolifosfato, a gente vai ter um aumento do poder de limpeza. Então, por isso que ele é muito usado aí na indústria para a fabricação de detergentes. E a principal matéria-prima dele é o que? É o fosfato, tudo bem? Então, inclusive, o que acontece? Qual é a relação, então, da alta concentração de fosfato, né, nos efluentes e tudo mais? É porque o que acontece após o uso, a gente usa esse carinho no detergente e tudo mais, o que acontece é que esse detergente acaba indo para o esgoto doméstico, tá? E sem uma destinação correta, sem um tratamento adequado desse esgoto doméstico, esse esgoto é lançado ali em rios. Quando ele é lançado em rios, o fosfato do detergente que está aqui, ele vai se dissolver na água. Ele vai se dissolver na água porque a gente vai ter uma ligação química que vai acontecer ali entre o cálcio e o magnésio, mas não vamos entrar nessa parte, porque eu acredito que seja mais complexa e não vai ajudar muito na explicação. Mas a gente vai ter, basicamente, o fosfato do detergente se dissolvendo ali na água. Essa dissolução da água e do detergente, também por uma questão de polaridade, de novo, da água, vai levar a concentração de fosfato, então, nos rios, tá? Só que, qual é a consequência ambiental disso? O fosfato, eu não sei se vocês lembram, é um nutriente muito importante para algas e cianobactérias. Só que o problema é o excesso de fosfato. Lembra aquele ditado, tudo em excesso faz mal? Então, vai se encaixar aqui também. O excesso de fosfato, galera, vai promover um crescimento exagerado de algas. Lembrem dessa frase. Quem come bem se reproduz bem. Se a gente tem muita oferta de alimento, que seria de fosfato para algas e cianobactérias, a gente vai ter esse excesso de fosfato, esse crescimento de fosfato demasiado, que vai promover o crescimento exagerado de algas, por causa de uma reprodução, né? E isso vai ocasionar o quê? Morte de algas, decomposição por bactérias também. A gente vai ter um consumo do oxigênio dissolvido, vamos ter morte de peixes. Então, tem tudo a ver com a questão da presença de detergentes, alta concentração de fosfato. Tudo bem? Então, alto fosfato, a gente vai ter pouco oxigênio dissolvido, tá bom? Se eu consumo muito oxigênio dissolvido, eu vou ter uma disponibilidade baixa desse oxigênio no meu ecossistema, não é isso? Então, confere aqui a parte de detergentes. Tem a ver com o lançamento de esgoto, como eu já disse, o nitrito. E outra característica, pessoal, é que se eu tenho um pouco oxigênio dissolvido, eu vou ter ali uma ausência para respiração, por exemplo, de alguns animais. Então, eu posso ter uma limitação da presença de peixes, tá? Você poderia pegar por isso aí também. Outra característica importante que ele me diz no final é que a gente vai ter uma grande quantidade de colônias de coliformes fecais. Tais parâmetros podem indicar o quê? Coliformes fecais, né, a química que a gente tem, representa as fezes humanas, tá? Se você, inclusive, é uma das maiores causas de doenças, né, que a gente investiga lá na zoologia, quando estamos estudando ali os plateumintos, quando estamos estudando os nemateumintos. Basicamente, as fezes humanas vão ser esses coliformes fecais, que devido a uma ausência de tratamento,
de esgoto e tudo mais, essa destinação das fezes, ela vai impactar, né? Então, portanto, o tratamento de esgoto. Porque a gente, na verdade, não. Os efluentes de rios, né? Porque a gente não vai ter um tratamento de esgoto necessário, adequado, para as pessoas que não possuem aí, em termos qualitativos, um saneamento básico adequado, tá? Então a gente vai ter uma contaminação biológica, isso é muito importante, através dessas fezes humanas ali naquele efluente, tá? Naquele efluente. Então seria assim uma presença de fezes humanas. Nosso gabarito, portanto, fica a letra C. Por que não poderia ser as outras alternativas? Vamos lá. Letra A, fala em pesticidas, excesso de pesticidas. Só que não fala, não cita, não tem uma relação direta no texto em relação aos pesticidas, tá? Isso aí pro ponto 2 do nitrato. Não tem uma relação, a gente não usa em pesticidas nitrato, tá? Excesso de fertilizantes, aí ele faz a aplicabilidade, ele diz que a concentração de fosfato no excesso de fertilizantes também está incorreto, né? E olha só, outra característica, ele afirma que a abundância de algas filamentosas é responsável por pouco oxigênio dissolvido. Gente, as algas ajudam, na verdade, esse processo, pelo processo de fotossíntese, né? Eu até coloquei aqui, porque vamos ter termos como zooplâncton, como aí fitoplâncton, que eu acho que a maioria das pessoas não lembram a diferença. Tudo bem? Vai ser importante para a resolução da questão. Então, letra A está incorreta por conta dessas incongruências aí, dessas patologias na própria afirmativa da questão. Letra B. A letra B diz que a alta densidade de zooplâncton, excesso de lama em suspensão, rochas fragmentadas e presença de bactérias anaeróbias. Só um detalhe em cima, né? Porque vocês podem ter pensado, poxa, mas pesticidas, nitrato, tá, mas a gente tem que lembrar que vai ser a partir do tratamento inadequado de esgoto. Então, como que esses pesticidas acabariam entrando em contato com o esgoto? Tem que lembrar disso aí também. Outro ponto para guardar, a letra B, que eu disse para vocês e que seria importante a respeito aqui, ó. Zooplâncton e fitoplâncton, rapidinho. A diferença entre eles é que a gente tem o zooplâncton como organismos heterótrofos, ou seja, organismos que não produzem seu próprio alimento, então, portanto, eles não vão realizar ali fotossíntese, tá? E fitoplânctons, vamos ter organismos aí autotrófos, ou seja, que realizam seu próprio alimento, e eles são organismos extremamente fotossintetizantes. E uma característica importante, um detalhe, é que eles vão ser um dos maiores produtores, tá, de oxigênio. Muito, muito, muito importante também, não é isso? E aí, inclusive, ambos, zooplâncton e fitoplâncton, a relação que eles vão ter, tá, é muito importante porque eles vão ser essenciais para a cadeia alimentar, quando a gente estuda lá na ecologia, o fluxo de energia e tudo mais. Só que prestem muito bem atenção nesse detalhezinho. O zooplâncton, por ele ser heterótrofo, ele vai consumir predominantemente oxigênio, tá? Se eu tenho, e isso é uma característica importante, diferente do fitoplâncton, que vai liberar mais oxigênio e não consumir, tá? O zooplâncton, a gente vai ter a liberação do gás carbônico, CO2. Poxa, então, o fitoplâncton que realiza fotossíntese, o zooplâncton não realiza fotossíntese, tá? É um composto por organismos heterótrofos. E eu vou dar exemplos, vamos ter crustáceos e larvas aí dentro dos zooplânctons, tá? Isso significa, então, que eles obtêm energia através da respiração celular. Perfeitamente bem, tá? E o processo é um processo que exige, então, o quê? O oxigênio para quebrar, então, a matéria orgânica que vai ser o quê? Consumida na cadeia. Importante pegar isso aí. Então, o zooplâncton não é importante no ciclo do carbono, por exemplo?
embora ele não consuma CO2 como o fitoplâncton para respirar, o zooplâncton ele desempenha um funcionamento, um papel crucial a respeito do sequestro do gás. Por quê? Porque a gente vai ter uma transferência de carbono, porque após ele comer o fitoplâncton, inclusive, ele se alimenta de fitoplânctons, tá? Que esse fitoplâncton, obviamente, absorveu aquele CO2 da atmosfera. O zooplâncton, o que ele vai fazer? Ele vai transferir esse carbono, tá? Para lá as profundezas do oceano, através das fezes, né? Através de carcaças. E isso vai mitigar o efeito estufa, né? Até porque o fitoplâncton, que vai ter então o CO2, vai ser consumido pelo zooplâncton, e a partir do momento que esse fitoplâncton que absorveu o dióxido de carbono, esse zooplâncton vai pegar e vai transferir esse carbono lá para as profundezas do oceano. Importante, através de fezes e carcaças. Então, só foi aqui com base para a gente conseguir responder e matar uma das alternativas que são importantes também, que é a alternativa aqui, letra E. Olha só, a letra E diz que a gente vai ter uma alta densidade de fitoplâncton. Isso está correto ao passo de que a gente lembra do processo de eutrofização, né? E ele fala também a respeito de presença de resíduos plásticos, efluente industrial não tratado. Olha, presença de resíduos plásticos, tá? E principalmente o efluente industrial não tratado, o efluente industrial não tem nada a ver com a presença de coliformes fecais. Não tem nada a ver, tá? Presença de resíduos plásticos também não corresponde à alta concentração de fosfato, não tem nada a ver, tá? Representa um impacto ambiental, óbvio que sim, mas não tem nada a ver o fosfato com o plástico aqui, né? Lançamento de fertilizantes, ele aponta aqui como 2, na alta concentração de nitrato, e aí ele pega muito, ele apela para os conhecimentos prévios a respeito do nitrato, se você pensasse na fertilização do ciclo nitrogênio, mas não vem ao caso também, tá? Que a gente tem que lembrar que a gente tem que ter a relação, então, disso com o tratamento de esgoto, né? O consumo inadequado, por exemplo, e o tratamento de esgoto inadequado. Então, não tem uma correlação específica entre esses fatores também, tá? Mas pode até estar certo de uma forma meio que indireta, né? Mas pelas últimas aqui apontagens a gente já consegue descartar. A letra D, ele afirma que a gente tem a presença de adubo químico, e ele faz isso para explicar, portanto, o item número 2, que é a alta concentração de nitrato. Só que o adubo químico, por si só, isolado, não explica, por exemplo, as fezes, tá? Que a gente vai ter também os coliformes fecais. Então, a gente já consegue descartar também. B, alta densidade de zooplâncton, excesso de lama em suspensão, rochas fragmentadas e presença de bactérias anaeróbias. Zooplâncton e rochas, de novo, eles não vão explicar, tá? Os coliformes fecais que a gente vai ter aqui, né? Ele até afirma a presença de bactérias anaeróbias, tá? Mas não explica. E nem os seus complementos aqui de itens acabam explicando a aparição de coliformes fecais. Então, a gente também está por aí errado essas alternativas. Ficando aí com a letra C. Tudo bem?